Certa vez eu estava em frente à casa, na época, o Emilson, né, jovem, também juntamente ali conosco, pastor Emilson, foi pastor em algumas igrejas na nossa cidade, em Itaquá também, faleceu já há cerca de 7 anos, e eu estava ali na frente da casa dele conversando com o avô dele, o irmão João Justino, que também foi pastor, ele foi pastor na igreja Assembleia de Deus, João Justino. Eu me lembro de uma conversa que, bem, nós estávamos ali batendo papo, na verdade, uma roda ali de pessoas. E num determinado momento, os meninos estavam jogando bola ali na rua, a professor José Munhoz, ela tem 2 partes e tem um canteiro no meio. E ele havia plantado, naquela época não tinha árvore nenhuma na rua, e ele plantou as primeiras mudas ali, plantou algumas árvores, cuidava delas, fazia um cercado, e aqueles meninos, eles não tomavam cuidado e pisaram e começaram a quebrar ali, e ele reclamou, ele falou, escuta, vocês não podem quebrar, estas são mudas de árvores, elas vão crescer, a rua vai ficar arborizada, vai ficar bonita. E eu me lembro que o irmão João Justino, ele falou isso porque ele tinha essa preocupação de deixar aquela rua bonita, arborizada. O Deck já está falando aqui, ó, um deles era eu, que quebrava as árvores, né? Quebrava as mudas de árvore lá. Era um dos que jogavam bola ali, realmente. E tinha bastante menino, né? E o irmão João Justino, isso ficou na minha cabeça e essa semana eu me lembrei. Ele preocupado com aquelas árvores. E as árvores, aquelas plantas, aquelas pequenas mudas cresceram, hoje são árvores ali. E se outras foram plantadas ali, não sei se as demais por ele, mas ele tem aí um grande mérito naquelas árvores que estão ali no canteiro central da professor José Munhoz, ou é que o Deck morou também, né? E por que estou falando isso? Por causa da preocupação que o irmão João Justino tinha em relação a um futuro que ele mesmo não iria alcançar. Porque naquela época, né, ele já era um senhor de idade, claro, ele já faleceu há vários anos, o seu filho, o pai do Edmilson, também é falecido, cerca talvez de uns 2 anos ou 3. O tempo passa tão rápido que a gente fica sem saber. Mas o que eu quero frisar é isto, ele pensava no futuro. E aí, a minha primeira pergunta a você se identifica com ele? Nesse sentido, em pensar em coisas que você possa fazer para beneficiar aqueles que virão depois, aqueles que virão à frente. Músicas compostas, por exemplo, é algo que beneficia aqueles que virão depois, que podem meditar naquelas letras quando nós estávamos em comunhão com Deus, de repente, num momento particular, e naquele culto nosso prestado a Deus, nós compomos uma música e divulgamos essa música e ela depois é bênção na vida de outras pessoas, mesmo quando nós partimos para a eternidade. Livros são escritos e muitas pessoas são abençoadas. O ministério de muitas pessoas que já estão com o Senhor é um ministério ainda abençoador na vida de muitas pessoas. Você se identifica com essas pessoas que pensam no bem-estar, seja lá em que área for, de outras pessoas no futuro, ainda que elas próprias não venham a desfrutar desses benefícios? Então, o irmão João Justino, ele era uma dessas pessoas. E é bom quando nós fazemos isso, quando nós nos preocupamos em preparar o melhor para as pessoas das gerações seguintes. Esse nosso mundo, como ele está terrível, o que nós temos feito para, de repente, melhorá-lo um pouco para as gerações que virão à frente, nós nem sabemos, na verdade, quantas gerações ainda
estarão neste mundo antes que Jesus venha, mas não é nosso papel nos preocuparmos com isso. Nosso papel é servi-lo e ser bênção. Nessa mesma linha existe um ditado árabe em relação à tamareira, porque tamareira é uma palma, uma vegetação, uma árvore que é típica daquela região de Israel, região ali do Oriente Médio. Mas esse ditado árabe, ele diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque se alguém plantar uma semente, uma mudinha de tâmara, ela, pelo menos a tâmara original, né, a tamareira original, ela demora cerca de 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Então, dificilmente alguém que plante uma tamareira vai experimentar dos seus primeiros frutos. Mas é interessante este ditado, e ele também nos traz um ensino, porque quem planta uma tamareira está pensando naqueles que, daquele momento a 80, 90 anos, vão experimentar, vão desfrutar dos primeiros frutos e daí para frente dos frutos daquela tamareira. E é bem este o sentido mesmo. Hoje, em virtude do avanço aí das técnicas de produção, engenharia genética, uma tamareira pode produzir frutos aí de 8 a 10 anos, os seus primeiros frutos. Ainda é bastante, eu comentei isso com a Raquel, ela falou, ainda é bastante, né? Mas não se compara aí a 80, 90 anos. A tâmara, ela é uma fruta importante porque ela libera a ocitocina. Lembra-se quando nós falávamos sobre gratidão em algumas das nossas conversas atrás, e ser grato é, inclusive, uma forma de combater a ansiedade em virtude da ocitocina que é liberada. Então, a tâmara é uma fruta que também libera e ajuda muito as mulheres grávidas aí que estão prestes a dar à luz, né? Facilita as contrações. Isso eu fiquei sabendo por causa da Vivi, né? Mas também tem tudo a ver com o nosso assunto. Quem planta tâmara beneficia essas pessoas. Aí alguns poderiam dizer, mas espera aí, Jesus, ele falou que nós não deveríamos nos preocupar com o amanhã, que basta a cada dia o seu mal. Só que Jesus, ele não se referia à imprudência, ele não se referia, aí nem era favorável à falta de planejamento. Naquele contexto de Mateus 6, Jesus estava falando, inclusive, sobre cuidado que nós devemos ter para não ficarmos ansiosos. Ele falava contra a ansiedade e que nós deveríamos confiar em Deus que cuida de nós. Olha aí, tem bastante a ver também com o cântico do início deste culto. Deus cuida de mim e o seu amor é amor sem fim. Então, Mateus 6,34, Jesus está falando aquilo no contexto de que nós devemos confiar nele, ao invés de ficarmos preocupados e perdermos o sono, de estarmos ansiosos com o amanhã. No capítulo seguinte, em Mateus 7, no final do capítulo, quando ele encerra aqueles ensinos que vão dos capítulos 5 a 7, o que Jesus fala lá sobre a pessoa que constrói a sua casa na rocha? Ele diz que aquela pessoa é prudente, e é claro que aquela pessoa, quem constrói sua casa na rocha e não na areia, ela está se precavendo contra as tempestades que certamente virão. Então ela está sendo prudente, está sendo precavida, está pensando no futuro. Então nós devemos sempre entender o ensino da palavra de Deus no contexto em que ele é aplicado, para que não tenhamos aí um ensino distorcido. Não nos preocupar com o amanhã, no sentido de ficarmos ansiosos, mas depositarmos a nossa confiança nas mãos de Deus,
porém planejarmos o nosso amanhã como pessoas prudentes. Jesus nos ensina a prudência, certo? Mateus 7, versos 24 a 27, vão falar ali daquele que constrói a sua casa na rocha e daquele que constrói a sua casa na areia. O nosso texto é Isaías 39, versos 1 a 8. Ao final, eu quero dar uma ênfase, na verdade, um esclarecimento com base nos estudos que fiz no verso 8, porque ele pode nos trazer uma má impressão de Ezequias, mas nós precisamos ler o capítulo inteiro para entendermos em que contexto Isaías faz a sua declaração do verso 8, que parece uma declaração de alguém que não está preocupado com o futuro, que não está nem aí para seus próprios descendentes, né? Quem concluir isto ao ler o verso 8, é sempre bom examinar a vida de Ezequias, o grande servo que ele foi, para não para não chegar a conclusões indevidas, conclusões erradas. Então, Isaías 39, começando aí no verso 1, nós lemos assim: naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Verso 8, o verso que eu enfatizei no início, o verso em que vamos meditar daqui a pouco, um pouquinho mais. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu: pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. É boa a palavra do Senhor que você falou.
Ezequias respondeu: pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. O rei Ezequias, ele tem a sua história, parte dela contada aqui no livro do profeta Isaías, começando no capítulo 36. Aqui começa no capítulo 36 algumas partes da vida de Ezequias, livro do profeta Isaías, né? Um livro assim de profecias, mas conta essa parte da história de Ezequias. E vai até este capítulo 39. Então, 4 capítulos em Isaías se referindo à vida de Ezequias. Mas também no segundo livro dos Reis, nós temos a história de Ezequias. Também são vários capítulos ali, nós vamos mencionar o capítulo 18 nesta conversa, nesta meditação, e segundo Crônicas, lá pelo capítulo 29, 30, 31, 32, também conta um pouco da história de Ezequias. E o livro de Reis, segundo Reis, ele traz uma narrativa assim, quase que totalmente igual a esta que está aqui em Isaías. Em alguns versos mudam alguns termos apenas. Então, muito provavelmente, quem escreveu um livro usou a história de quem escreveu a história do livro dos Reis, por exemplo, né? Provavelmente o profeta Isaías pegou de lá esta parte que está aqui. E segundo Crônicas, livro das Crônicas dos Reis de Israel, também conta uma boa parte, mas a narrativa já não é tão semelhante assim. Inclusive tem alguns outros detalhes que nós não vemos no livro dos Reis. Então, este verso 8. É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Através do profeta Isaías, Deus fala que o reinado de Ezequias, o reino de Ezequias, a terra de Judá, seria subjugada pelos babilônios. Eles, inclusive, seriam exilados, seriam mandados como escravos para o exílio. E Ezequias fala, é boa essa palavra, e segundo o que nós lemos aqui, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver, pelo menos enquanto se ele estivesse vivo, isso não aconteceria. A impressão que nos dá é que ele não está se preocupando com o que haveria lá na frente. Então, que nós falamos no início, acerca daquelas árvores plantadas, né, pequenas ali, apesar da demora delas em crescer, elas beneficiam outras pessoas, viria em contraste ao que Ezequias falou aqui, se este tivesse realmente sido o seu pensamento. Mas vamos ver um pouquinho aqui sobre a vida de Ezequias para entendermos um pouco do seu perfil, quem ele era, o que ele pensava e como nós podemos entender este verso 8. E se nós nos identificamos com ele naquilo em que ele era fiel, ou se nós nos identificamos com ele naquilo em que ele falhou, ou se nós nos identificamos com ele nas duas coisas, tanto nas virtudes como nas falhas, vamos caminhar com Ezequias para entendermos isto. Bem, nós, neste texto lido, o que nós percebemos é que para Ezequias ter tratado tão bem os babilônios aqui, e em que contexto isso aconteceu? A Assíria era a grande potência nesta época. A Assíria, ela vinha dominando tudo quanto é reino, tudo quanto é nação. Inclusive,
já estava dominando algumas das cidades de Judá. Então, este é o contexto em que os babilônios vêm visitar Ezequias, porque ele tinha ficado doente e foi curado. Esse foi o motivo que os babilônios deram. Mas se a fama de Ezequias chegou na Babilônia, é porque realmente ele era rei de uma nação poderosa. O reino de Judá, e aqui já não se fala mais de Israel, o reino de Judá era um reino forte, com Ezequias à frente, porque ele era servo temente a Deus. Bem, então provavelmente Ezequias buscava a ajuda dos babilônios contra a ameaça da Assíria, este império poderoso, este inimigo cruel. De vez em quando a gente fala sobre os assírios nesses tempos bíblicos. Agora, as informações obtidas pelos babilônios, ou seja, aquilo que Ezequias mostrou para os babilônios, foi algo valioso lá na frente para os babilônios. Ou seja, Ezequias, nesse sentido, não ajudou em nada o seu próprio povo. Ele não agiu de forma estratégica, sendo rei, sendo comandante da sua nação. Nós até podemos, de repente, entender qual foi sua intenção, só que ele exagerou um pouco. Então, as informações obtidas pelos babilônios terminaram por serem muito boas para eles no futuro, porque eles registravam isto para aqueles que viriam no futuro e para o domínio de Judá lá na frente pelos babilônios, em virtude deles conhecerem vários dos segredos de Judá. Mas isso, esse domínio, só aconteceria dali a 115 anos, só bem lá na frente. Só que Ezequias colaborou com o inimigo. Então, ele não ajudou o seu povo neste sentido em relação ao que aconteceria lá na frente. Percebam como nós precisamos pensar nas nossas ações, porque nós podemos influenciar o futuro dos nossos entes queridos, de repente até de muitas outras pessoas a partir das nossas ações. Então, Ezequias ele foi exageradamente hospitaleiro. Claro, é possível que ele tenha querido impressionar aquela comitiva babilônia com a riqueza e o poder do seu reino, visando essa aliança, ou seja, querendo que os babilônios quisessem fazer esta aliança. Unindo forças, eles teriam condições, quem sabe, de lutar contra os assírios. Aqui nós já mencionamos, de repente, uma outra falha do rei Ezequias. Onde está Deus na vida de Ezequias, que precisa primeiro fazer a sua aliança com o Senhor? Aliás, seu próprio pai havia feito aliança com inimigos para enfrentar a própria Assíria, por exemplo, Acás, né? Então, Ezequias não estaria agindo correto se estivesse pensando nesta aliança, porque de uma certa forma estaria desprezando o cuidado de Deus por ele. Bem, só que o relato de 2 Crônicas, lá no capítulo 32, versos 24 a 26, ele nos esclarece um pouco acerca desta questão. Ezequias, lá, 2 Crônicas, capítulo 32, versos 24 a 26, embora ele tenha agido dessa forma, nós lemos aqui, vamos ler, nós lemos assim. Vou ler a partir do verso 24. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Verso 25. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado.
Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. E nós estamos partindo do fim para o começo. Nós estamos falando das falhas que Ezequias cometeu. Mas ele foi um grande servo de Deus. Mas o livro de 2 Crônicas, ele é o livro que mais exalta a espiritualidade e a dedicação de Ezequias, mas não esconde suas falhas. Então vamos ler aqui agora, a partir do verso 26. Ponto positivo agora para Ezequias. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Já temos um pouco da resposta que queremos lá no verso 8 do capítulo 39. Por que Deus não castigou Ezequias e o povo durante o próprio reinado de Ezequias? Porque ele reconheceu o seu erro. Ele foi humilde, ele se humilhou diante de Deus. Então Deus deixou o castigo mais para frente, porque aquele povo lá da frente mereceria o castigo. Eles próprios, lá na frente, vão pecar e bastante. Bem, este relato de 2 Crônicas informa que Ezequias tornou-se orgulhoso em virtude de sua grandeza, em virtude de seu poder. E aí eu fico pensando aqui, de repente, um outro motivo pelo qual ele mostrou tudo que tinha aos babilônios pode ter sido aquele seu orgulho pessoal. Ele não exaltou Deus ao mostrar suas conquistas, ao mostrar sua própria grandeza. Olha o perigo que muitas vezes nós corremos. Deus nos abençoa e nós nos exaltamos, ao invés de exaltar o Senhor, foi misericordioso conosco. Você, por acaso, se identifica com Ezequias nesse ponto? Não é bom. Não é bom que nos identifiquemos com ele e que fiquemos orgulhosos. Então aí nós já vamos falando de algumas respostas para o verso 8 de Isaías 39. Mas quando nós voltamos para o livro de Isaías, que tem um texto paralelo ao de 2 Reis, não façam confusão. Eu gosto de mostrar a Bíblia, eu gosto de mostrar os textos bíblicos, eu gosto que os irmãos conheçam a palavra de Deus, eu gosto que os irmãos comparem, que os irmãos conheçam, que não fiquem com um único versículo, mas que tirem suas conclusões e aprendam da palavra de Deus com base nela toda e não num versículo sem contexto. Então, nós estamos examinando o profeta Isaías, que menciona a história de Ezequias. Estamos examinando o 2º livro dos Reis e 2º livro das Crônicas. 2 Reis e 2 Crônicas, junto com o livro de Isaías. Então, agora, capítulo 36 de Isaías, texto paralelo a 2 Reis, lá pelo capítulo 18, nós lemos no primeiro verso de Isaías 36. Depois nós vamos para 2 Reis e vamos ficar lá no capítulo 18. Agora, Isaías 36, verso 1. É muito nome? É muito livro? Está ficando difícil? Vamos estudar. Isaías 36, verso 1. E se eu estivesse olhando aqui para vocês agora, eu ia dar um grito para ver se você acorda. Mas eu não estou vendo. Isaías 36, verso 1. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então percebam aí, a Síria,
o grande e cruel inimigo de Judá e de todas as nações daquela época. E nós lemos nesse verso primeiro do capítulo 36 de Isaías que isso aconteceu no 14º ano do reinado de Ezequias. Portanto, 14 anos de reinado de Ezequias. O que Ezequias tinha feito durante esses 14 anos? Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, você não precisa ir lá se não quiser, eu vou sintetizar aqui as informações que estão ali. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Lá nós lemos assim, eu não vou ler, eu vou apenas sintetizar. Capítulo 18 de Segundo Reis, nós sintetizamos assim, que está lá é a seguinte informação. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Judá. Está lá, no início do capítulo. No verso 3, diz que ele fez o que o Senhor aprova. Ezequias fez o que o Senhor aprova. O rei Ezequias fez o que o Senhor aprova. Você se identifica com Ezequias? Você faz o que o Senhor aprova? Espero que sim. Orgulho não. Mas fazer o que Deus aprova, espero que sim. No verso 4 tem uma síntese do que Ezequias fez em termos de combate à idolatria em Judá, porque o povo tendia à idolatria. Então, no verso 4, está lá um pouquinho mais esmiuçado, né? Mas lá diz um pouco dos altares que Ezequias derrubou, mas nós temos, olha, o que está nesse verso 4 de 2 Reis 18, está super detalhado em 2 Crônicas, dos capítulos 29 a 31. 29, 30 e 31 são 3 capítulos inteiros para ressaltar este cuidado de Ezequias com as coisas de Deus, a espiritualidade de Ezequias, o servo fiel que era Ezequias e tudo que ele fez para beneficiar o povo de Judá em termos de relacionamento com Deus. São 3 capítulos, 3 grandes capítulos de 2 Crônicas, capítulos 29, 30 e 31. Aqui fica apenas a informação, para que você não tenha dúvida sobre o nível de servo que era Ezequias, relatado inclusive aqui no texto bíblico, como alguém que antes e depois dele não houve rei em Israel. E olha, antes teve Davi, antes teve Salomão. Davi foi aquele que conquistou o grande império, Salomão foi aquele que enriqueceu o império. Aqui nós temos um reino que já se dividiu e Ezequias, liderando Judá, fala-se acerca dele isto. Não houve rei, nem antes, nem depois, como o rei Ezequias. Então ele pode ser comparado à grandeza, à riqueza aí de Salomão. Vamos à frente. No verso 5, capítulo 18 de 2 Reis, nós temos a informação de que Ezequias confiava no Senhor. Você confia no Senhor? Você se identifica com Ezequias em termos da sua confiança no Senhor? No verso 7, nós lemos que o Senhor estava com ele. O Senhor estava com Ezequias. O Senhor está com você em termos de se agradar da vida, do serviço que você presta a ele e, portanto, de se manifestar na sua vida, sendo favorável a você, sendo alguém que te abençoa, que abençoa aqueles que estão ao seu redor. Você confia no Senhor e serve ao Senhor a ponto de ter estas bênçãos favoráveis de Deus. Ezequias vai nos ensinando com o seu estilo de vida.
Mas o que acontece? Ezequias, até aí, nós começamos falando de algumas falhas de Ezequias. Aqui, claro, nós voltamos lá atrás para mostrar quem era Ezequias, mas aí, esse servo fiel que era Ezequias, nós lemos lá em Isaías 36, que a Assíria começou a conquistar aí todas as cidades. Chegou o problema. No 14º ano do reinado de Ezequias, chega o problema. Ezequias faz o que então? Ele tenta primeiramente um acordo com a própria Assíria e dá algumas das suas peças do tesouro de Judá para a Síria, mas o inimigo, aprenda isto, o inimigo nunca vai se contentar com as alianças que você faz com ele. O inimigo vai sempre querer mais. Cuidado com aquilo que você cede ao inimigo. Não se identifique com Ezequias nessa questão. Ezequias cedeu um pouco, mas Senaqueribe não ficou contente. E Senaqueribe era o monarca, era o rei da Síria. Chegou o problema. Ezequias cometeu uma falha aí. Era um grande servo de Deus, mas imperfeito, estava sujeito a falhas. E o que o inimigo fazia então com Ezequias? Ele humilhava diante do seu próprio povo, mandava seus representantes para falar as coisas que ele iria fazer com Ezequias e com o povo. Chegou a falar que eles iriam comer as próprias fezes e beber a própria urina. Então percebam como Senaqueribe era inclusive um homem muito baixo. Versos 17 em diante do capítulo 18 de Reis, segundo Reis, vai falar sobre isso. E em Isaías, quando nós vamos lendo a partir do capítulo 36, nós também temos este relato. Bem, qual é a reação de Ezequias, então, a estas humilhações? Ezequias se volta para o Senhor. Nos problemas, e nós não estamos livres dos problemas, mesmo sendo servos de Deus e servos de Deus fiéis, nós não estamos livres dos problemas que Ezequias fez. Ezequias entrou no templo do Senhor com roupas de luto. Capítulo 19 de 2 Reis, verso 1. Aquelas roupas de saco, rasgou suas vestes, se vestiu com roupas de luto, se humilhou diante de Deus. Ele foi orar. Então, Ezequias agiu corretamente agora. Você se identifica com ele nos problemas, você vai a Deus. Cuidado para ir primeiramente a Deus. Outra coisa que Ezequias fez, e boa, ele enviou o pedido de intercessão ao profeta Isaías, o representante de Deus, aquele que tinha as palavras de Deus para a orientação tanto de Ezequias como do povo. Então ele envia o pedido de intercessão do profeta Isaías a Deus, para que ele suplicasse a Deus pelo remanescente que ainda sobrevivia, remanescente do povo ali de Judá, que não havia caído nas mãos da Assíria, as outras cidades, porque agora Senaqueribe queria invadir Jerusalém, a capital. Isso está lá no verso 4. E Deus envia a resposta. Deus responde Ezequias através do profeta Isaías. Está nos versos 6 e 7 de 2 Reis 19, a resposta de Deus a Ezequias. Tem lá uma profecia falando sobre isso. Senaqueribe, vejam como é interessante. Deus manda a resposta de vitória para Ezequias, falando que ele nem precisaria lutar e que Senaqueribe seria derrotado e mais à frente, inclusive, seria morto por seus próprios filhos. Mas naquele momento, o que acontece? Quase que, quando nós lemos, nós percebemos que quase que simultaneamente, enquanto Ezequias recebe a resposta de Deus, ele recebe também uma carta de Senaqueribe.
E nesta carta, Senaqueribe diz horrores, para inclusive continuar humilhando Ezequias, ou seja, o inimigo, e agora eu me refiro a Satanás, o nosso adversário, ele insiste tentando abalar nossa fé, tentando abalar nossa confiança, mesmo quando nós já recebemos de Deus palavras de vitória. Ora, a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores por Jesus Cristo que nos amou. Somos mais que vencedores. Mas o que o inimigo faz? O que Satanás faz? Ele tenta abalar o alicerce da nossa fé. Ele tenta nos desanimar. E é aí que, infelizmente, muitos caem. Tomara que nisto você não se identifique com aqueles que caem. E aí, oração de Ezequias novamente. Ele vai à presença de Deus, ele coloca a carta de Senaqueribe diante de Deus, está lá nos versos 14 seguintes, do capítulo 19, segundo Reis, e em Isaías nós também temos o relato, quase que idêntico. E no verso 20 Deus responde. Ezequias supera este problema, porque Deus foi com ele. Quando tudo parece estar bem, a Síria dominou o mundo, mas não dominou ali Judá. Ezequias continua no reinado, mas aí outro problema. E não é assim nas nossas vidas. Quando tudo parece estar bem, outro problema. Mas os problemas te abalam. E este outro problema é a doença de Ezequias. Nós já lemos aqui algo sobre isso. Está no capítulo 20. E Ezequias é avisado pelo profeta Isaías, o próprio homem de Deus. Fala para ele: põe a tua casa em ordem. Você vai morrer. Você vai morrer dessa enfermidade. Vou abrir parênteses aqui para um ensino. Devemos manter nossa casa em ordem. Sabe por quê? Nem todos nós recebemos de Deus o aviso de quando vamos partir para a eternidade. Sabe o que significa? Devemos manter nossa casa em ordem. Ezequias é avisado para colocar sua casa em ordem para poder partir. Aprendemos aqui que devemos manter nossa casa em ordem, porque no nosso caso, nós sequer sabemos quando vamos partir. Infelizmente, há pessoas que partem para a eternidade e deixam a maior confusão para seus filhos, para esposas, maridos, para aqueles que ficam. São dívidas, são rolos, são documentos da propriedade ou das propriedades, sim, sem inventário, fica um maior problema aí, os descendentes começam a brigar. Bem, é só um parênteses aqui, mas aprendamos também isto nesta passagem. Coloque sua vida em ordem. Você não sabe quando Deus vai te chamar. Aliás, faz parte de uma boa vida de testemunho. Servos de Deus devem andar corretamente. Bem, Ezequias ora ao Senhor. Ele chora diante do Senhor. Naquela época, a mentalidade, a teologia da época era um pouco diferente da nossa. Eles não tinham aquela visão que nós temos da eternidade. Para eles morrer, inclusive morrer cedo, era, de uma certa forma, uma evidência de fracasso, de que Deus não foi com a pessoa. Então, Ezequias tinha mais ou menos esse pensamento. Ele ora a Deus, ele chora diante de Deus. Sabe o que Deus faz? Deus atende sua oração e dá a ele mais 15 anos de vida. Olha, nós aprendemos, sabe o que aqui? De repente você pode ter uma enfermidade que seria uma enfermidade, sim, que levaria você para a eternidade, mas de repente, em virtude das orações dos crentes em Jesus Cristo, Deus, na sua misericórdia,
atende nossas orações. É inclusive por isso que nós oramos. Jesus nos ensinou a orar. Tiago, irmão de Jesus, falou: tem alguém doente? Vai lá com os presbíteros, ore aquela pessoa. A oração da fé vai levantar a pessoa, vai curar o enfermo. Pessoas podem ser salvas, inclusive nesse sentido. Bem, mais uma vez, outro problema de Ezequias resolvido. Problema provocado. Bem, agora aí nós entramos no assunto nosso, que é o nosso assunto principal. Eu quis trazer essas informações para que nós tivéssemos aqui todo este panorama da vida de Ezequias. Servo temente a Deus, que cometeu suas falhas, que até se tornou orgulhoso, sim, quando ele, no texto que nós lemos mais à frente, já tinha acontecido tudo isso, Senaqueribe já tinha sido derrotado, inclusive morto, e por Deus, Judá nem lutou contra eles. Ezequias já tinha ficado curado desta enfermidade, e aí vem os babilônios. De uma certa forma, o inimigo estava no pé de Ezequias, ele queria derrubar Ezequias. E aqui, mais uma vez, infelizmente, Ezequias falha, já comentamos um pouco aí, de repente ele fez isto por orgulho, mas quando vem da parte de Deus, pelo profeta Isaías, a sentença de que aquilo que Ezequias fez não foi bom, que nós lemos lá em 2 Crônicas, no verso 26 lá, 2 Crônicas 32, verso 26, que, bem, ele tinha ficado orgulhoso, sim, mostrou aquilo que tinha conquistado e tudo, mas ele se humilhou. Ele reconheceu seu erro, ele pediu perdão. Então, quando nós lemos no verso 8 de Isaías 39, o que está registrado aqui, Isaías 39, verso 8, é boa a palavra do Senhor que você falou. E o que Isaías tinha falado? Que Judá seria levada para o exílio lá na frente. Isso não iria acontecer no tempo de Ezequias, mas no futuro o povo de Judá seria exilado, seria levado escravo por aquele mesmo inimigo que veio visitá-los e que Ezequias pensava em fazer aliança, e que Ezequias ficou orgulhoso, querendo mostrar o seu poder. Então, quando nós lemos ele falar: é boa a palavra do Senhor que você falou. Parece que soma-se às falhas que Ezequias cometeu mais uma. Ezequias respondeu isso. E por que ele respondeu? O verso 9 diz que ele pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver, enquanto eu sou rei, tudo bem. Depois que passar o meu reinado, quando eu não estiver mais aqui, o que importa que venha acontecer? Dá a impressão, mas não é isso. Por isso é importante que nós examinemos a palavra de Deus em outros textos, quando nós temos esta oportunidade. Parece que Ezequias só pensa no seu reinado. Quando não estiver mais no mundo, pouco importa o que acontecerá ao país, mas seria uma falta de visão muito grande para o futuro de seu próprio povo, incluindo familiares, se ele tivesse pensado desta forma. Então, o que nós concluímos? E há aqueles que concluem apenas o que eu vou falar aqui como número 1, que essa foi uma expressão egoísta de alívio da parte de Ezequias. Uma expressão egoísta de alívio. Não importa o que vai acontecer depois. No meu reino vai ter paz. No meu governo está tudo bem. Não importa o que venha depois. Mas nós, pelo que examinamos, pelo que vimos da palavra de Deus, nós vimos lá em 2 Crônicas 32, verso 26, que Ezequias, ele foi humilde, ele reconheceu o seu erro. Então, qual que é a conclusão, na verdade, que nós tiramos aqui? Número 2, então, como outra conclusão para esse verso, e é aquela que nós entendemos que seja mais apropriada quando examinamos todos os textos bíblicos.
é uma humilde aceitação de Ezequias do juízo divino. Ezequias pensa, o castigo é merecido, eu falhei, tudo já foi mostrado, não tem como remediar isto, então eu aceito o juízo divino. Haverá paz e segurança enquanto eu viver, é uma palavra boa, pelo menos nesse sentido. Segunda conclusão. E uma terceira que podemos mencionar aqui também é a gratidão de Ezequias, pelo menos, né, pelo período de paz que o Senhor, na sua misericórdia, estava outorgando ao seu povo. Então Deus não os castigaria imediatamente, mas no momento propício. Estou lembrando aqui quando Deus fala com Abraão, bem lá atrás, que ele iria castigar o povo de Canaã, que era um povo perverso, dali a 400 anos depois de Abraão. O Deus, nosso Deus, que é um Deus presciente, um Deus que sabe todas as coisas, ele é um Deus que controla também as situações. Ele usa as circunstâncias, mas ele age inclusive no devido tempo. Ele perdoa no devido tempo, ele envia castigo e disciplina no devido tempo, e nós vamos amadurecendo à medida em que caminhamos com o Senhor, à medida em que aprendemos da sua justiça, da sua misericórdia, do seu amor. Bem, para finalizar, Salmo 38, verso 9, ele diz o seguinte: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Salmo 38, verso 9. Não pense que alguma coisa na sua vida passa despercebido de Deus. Diante de Deus estão todos os seus anseios, todos os meus anseios. Jesus fala o quê? Que nós devemos confiar em Deus. Nada é oculto. Devemos, portanto, colocar diante de Deus a nossa vida. Pedir a Ele que tenha misericórdia de nós. Sermos humildes como Ezequias foi humilde e reconheceu seus erros, reconheceu suas falhas. Nós também estamos sujeitos a falhas. Que possamos nos identificar com Ezequias. Possamos nos identificar com ele em termos de arrependimento, em termos de humildade, já que é muito difícil não falharmos, mas que permaneçamos na presença de Deus para minimizar ao máximo estas falhas. Então aprendemos aqui, neste caminhar aí das Escrituras na vida de Ezequias, sobre o perigo do orgulho, quando somos abençoados, quando Deus é propício a nós. Às vezes Deus nos abençoa e nós transformamos a bênção de Deus em maldição. Nós aprendemos aqui também a importância do arrependimento, que estejamos prontos a nos arrepender. Aprendemos aqui também sobre a aceitação do juízo divino. Se vier a disciplina, se vier o castigo, não vamos murmurar, vamos nos colocar diante de Deus, vamos esperar por sua misericórdia, mas não murmurar, não nos queixar. Aceitar o juízo divino, como na verdade é o que aconteceu com Ezequias neste verso 9. Advertência sobre a prudência, né? E cuidado futuros, isso nós falamos no início lá, porque era a impressão que este verso 9 dava se nós não examinássemos o restante das passagens que falam sobre a vida dele. Gratidão pela misericórdia do Senhor, Senhor que é misericordioso para com cada um de nós. Ezequias, servo fiel e dedicado, teve problemas. Não espere, você, não espere não ter problemas. Ezequias,
servo de Deus fiel, mas cometeu falhas. Você, quando cometer falhas, não é o fim do mundo. Arrependa-se humildemente diante de Deus. Volte para o caminho, volte para a luz de Jesus. Ezequias enfrentou essas situações com oração, com pedido de intercessão, com humildade e em arrependimento. Amém? Que essa seja também a nossa vida. Que nos identifiquemos com Ezequias, apesar de nos identificarmos com ele nas suas falhas, que nos identifiquemos também nas suas virtudes. Ele era homem que confiava em Deus, ele foi um servo fiel. Deus abençoe cada um dos irmãos e que saibamos aplicar esta palavra nas nossas vidas. São tantos os problemas, né? Eles estão todos diante de Deus, que sabe de todos os nossos anseios. Nada lhe é oculto.